Nesse momento que o Brasil está extremamente polarizado, você colocou o PT vira uma Venezuela, o Bolsonaro pode virar uma ditadura? Não, também não. Mas você acha que o PT ia virar uma Venezuela? Eu vi a crítica que você fez ao Rui. Quando a gente fala a Venezuela, importante o Google é o seguinte, é no sentido metafórico, né? Porque, primeiro, teríamos muitas mises, esse é o lado positivo. Não é verdade? Tem esse lado. Não pensamos nisso. Claro, esquecemos esse detalhe, professor. Trazer a mulherada. Misses espalhadas por tudo que é lugar e tal. Você precisa ver o lado positivo e negativo. Lógico. Mas nós temos instituições muito mais sólidas do que tinha a Venezuela na época que o Chaves chegou à presidência, com todos os defeitos das nossas instituições. Agora, Venezuela no sentido aí metafórico e tal, no sentido de um tipo de polarização que seria muito negativa viver no Brasil numa situação de conflito de classes, quase que de conflito de classes e tal. Por exemplo, o Boulos faz bem a democracia? Não. E com quem está o Boulos na eleição? Com o Haddad. Né? Então, quando eu falo que eu disse para ele, inclusive, que o Guilherme Boulos esteve conosco no Jornal da Manhã, charmoso, né? Cara incrível, ele é tal. inteligente. Ele é inteligente, mas o Hitler também era. Ele não tem nenhuma comparação com o Hitler, evidente, né? São de posturas muito diferentes. Isso é o Bolsonaro. Agora a questão toda, também nós não tivemos muitos inteligentes na presidência da República Brasileira, né? A gente tem de ver que, com todo o respeito, o Brasil é um país periférico, politicamente falando. Sim. Então não vamos com aquele nacionalismo babaca achando que o Brasil é centro do mundo. É um Brasil... Não quer dizer muita coisa para o mundo. Para o mundo, é isso. A cultura do Brasil, na história mundial, contribuiu grandes coisas para a cultura mundial? Nada. Não contribuiu. Caipirinha, talvez. Caipirinha, talvez. Não, no século XX, nós tivemos eventualmente alguma contribuição. Você pode lembrar algumas coisas, eventualmente, de cinema, da arquitetura, uma outra coisa da literatura. Mas nós temos... Eu estava ontem até lendo umas coisas sobre a Rússia soviética, a tragédia, putz, coisas que estragam, você nem dorme depois de ler aquelas coisas do que eram os campos de trabalhos forçados. Estraga teu dia, mas você lê tudo aquilo. Aí você começa a ler a qualidade daquela literatura escrita a 60 graus abaixo de zero, numa quebrada no leste da Sibéria, um lugar terrível e tal. Aí você fala assim, que resistência esse cara teve, hein? Passou por tudo aquilo, 20 anos de trabalho forçado, escreve com uma qualidade literária. Eu falei, será que temos um cara assim, nesse mesmo momento aqui no Brasil? Ele tava... Aí eu fiquei pensando, não, nós não temos. Por quê? Nós temos que reconhecer que nós somos periféricos. Essa que é a verdade. A nossa contribuição para a cultura mundial é muito pequena. Então não adianta chegar e querer dizer que nós somos um grande país, maravilhoso. Do Afonso Celso. O Afonso Celso de Assis Figueiredo, filho do último chefe de gabinete do Império, Visconde de Ouro Preto, em 1900, quando o Brasil fez 400 anos, escreveu o livro Por que meu fã no meu país? É um manual, até hoje a expressão fanismo nasce aí, né? Aquilo virou um manual escolar. Ele dizia assim que a floresta amazônica era tão densa, as árvores, tão densa que você caminhava pela copa das árvores. Como se fosse possível caminhar pela copa das árvores. Era um verdadeiro absurdo tal. Então nós temos muito essa ideia de achar que é maravilhoso, só tem praias bonitas no Brasil, as mulheres únicas bonitas são do Brasil, tudo que tem no Brasil é melhor, a cozinha brasileira. O São Paulo Futebol Clube é o melhor time do mundo. O melhor time, o Santos Aí. sim foi, o Santos Futebol Clube, meu time por sinal. Claro. Então a gente tem de lembrar que nós nesse sentido temos uma contribuição ainda pequena. Podemos no futuro fazer uma grande coisa, mas é difícil e isso reflete no debate político ideológico. Quando a gente chega num segundo turno em que em termos de discussão política ideológica é pobre, as pessoas estão votando pelo que não quer, não pelo que quer. Incrível, mas essa é a realidade. Eu converso com muita gente e é legal isso, você conversar com gente de várias classes sociais, de várias idades, e as pessoas estão dizendo assim, olha, eu vou votar nesse contra esse e nesse contra aquele. Quer dizer, ninguém vai votar porque tem uma identificação. Eu já vi muita gente dizer assim, eu não gosto do Haddad, mas vou votar no Haddad por causa do Bolsonaro. E eu vi muitos mais, porque o Bolsonaro vai ganhar, e em São Paulo vai ser uma vitória muito considerável, no estado de São Paulo, que falam, eu vou votar no Bolsonaro porque eu tenho medo do PT. Virou, eu já escrevi, a eleição do medo. Pô, a gente tem que ser eleição do pró, não do contra. Esse papo de que vai virar Venezuela enfraquece a discussão política? No fundo, na discussão mais profunda política e ideológica, sim, mas nós não temos. Porque Haddad não é um intelectual, Então, é um professor universitário, mas está muito distante de ser um intelectual. Vamos falar de um fato.